Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Rota do Asfalto. Como já faz algum tempinho aí que a gente não grava vídeos para vocês, eu vou até me apresentar novamente. Eu sou o Wagner Coronado, trabalho aqui no canal, aqui na Rota do Asfalto com o meu filho, Rafael Pimpinato. E hoje eu estou aqui para falar para vocês aí como foi a nossa prova ali no Rally Clássico de São Paulo, né? A quarta etapa desse rally, né? Começando ali pelo começo, né, pelo início, exatamente falando ali a respeito da largada, né, do rally, como já é de costume ali dos organizadores, né, nós partimos sempre de um lugar pitoresco, algum lugar turístico da cidade de São Paulo. Isso não é por acaso, né, isso vem em função aí da parceria que os organizadores do rally têm com a Prefeitura de São Paulo, com a Secretaria de Turismo da Prefeitura de São Paulo. Então, assim como foi em todas as edições anteriores, né, primeira, segunda e terceira edição, nessa edição aqui nós partimos aí de um lugar muito bacana, que foi da Escola de Educação Física da Polícia Militar. Ela fica ali na Avenida Cruzeiro do Sul, e aí a gente aproveitou também, né, e além dos carros dos rallies, né, que vocês estão vendo aí, né, os carros que participaram junto conosco, a Polícia Militar também fez ali uma pequena exposição dos carros, né, do acervo da Polícia Militar. Então, entre eles ali vocês vão ver ali os carros da corporação, tanto dos bombeiros quanto os carros da Polícia Militar mesmo, né? Então, isso aí foi muito bacana, muito interessante. Eles prepararam ali para nós ali também um coquetel, a gente foi muito bem recepcionado ali, né? E conhecemos um espaço aí da nossa cidade que a gente não conhecia. Sempre passávamos em frente ali na Avenida Cruzeiro do Sul, né, que fica no centro de São Paulo, mas exatamente na Escola de Educação Física a gente nunca tinha entrado. Um espaço bem grande, muito bacana e muito bem escolhido e muito adequado ali para receber ali os 88 participantes, né, desse rally. Então foram muitos carros. São carros que, apesar de a maioria serem antigos, né, mas são carros muito diferentes, né, o que mais uma vez acabou transformando aí a largada do rally praticamente num encontro, numa exposição de carros antigos, né. 88 carros aí é bastante carro, né, um volume aí que muitos encontros às vezes não conseguem reunir, né. Então, numa miscelânea bastante grande, né, reunindo carros aí desde 1926, né, que foi um carro aí bem antigo aí que participou com a gente aí, um Buick, um carro muito interessante, conforme vocês vão ver aí na nossa apresentação, e até carros mais novos que participaram aí da categoria de carros especiais. Então fiquem aí com as imagens aí do dia aí, né, que a gente falou um pouquinho de cada carro para vocês conhecerem melhor aí as equipes aí que a Belina Rota do Asfalto enfrentou. Aí pessoal, estamos aqui hoje, aí um sabadão bacana, não tão ensolarado, mas até que o tempo tá bom, para começar aí o rally, a nossa participação aí na quarta etapa do Rally Clássico de São Paulo. Nós estamos na Escola de Educação Física da Polícia Militar, um lugar muito bem escolhido aí pelos organizadores aí do rally, como todas as outras etapas foram, né, pessoal de muito bom gosto, né? Então isso aí também em função da parceria aí que eles têm com a Prefeitura de São Paulo. E aqui a Polícia Militar, ela colocou inclusive alguns carros aqui, né, do acervo da Polícia Militar para exposição, que não vão participar do rally, claro, né? Eles estão aí só para exposição. Começando aí com Fusquinha, uma Veraneio, os Opala muito conhecidos. E um caminhão Ford Big Job, motor V8, esse caminhão de bombeiro, né, autêntico, muito bacana aí para quem gosta da linha Ford. Essa frente aí ela é conhecida como Vampirinha, né, que tem também as caminhonetes Ford da linha F, exatamente com essa frente, né. O nome Vampirinha vem em função desse autoexplicativo, né, essa grade aqui que lembra os dentes de um vampiro. Esse apelido pegou muito na F1, né? A caminhonete F1 que tinha esse apelido aí de Vampirinha. Mas imagino que os caminhões também devam ter. Mais um caminhão de bombeiro.
E um Dojão, um Dodge Dart aí, né? Provavelmente do chefe dos bombeiros, né? O seu motorzão 318. E agora começando aí com os carros que vão estar participando com a gente do Rally. Esse é um Mustang 1969, né? Esse daí é um carro muito bem classificado aqui no campeonato. Um carro muito famoso aqui do Rally, talvez um dos mais famosos. Atrás dele um Santana. Rádio Gasolina, movidos pela música. E agora a gente vai ver um carro muito interessante aqui que vai participar da prova com a gente. Então, pessoal, para vocês verem a diversidade aqui dos carros que vão participar com a gente, esse daqui, ele é um Buick Seagrave 1926, um carro hiper interessante, que tem um motor ainda mais interessante. Ele usa uma mecânica V12. Não sabemos exatamente ainda se esse motor é de origem. Depois a gente vai procurar saber mais detalhes a respeito desse carro. Vocês olhem que o 12 ele está na calota, está abaixo do mascote ali, que é aquela esculturazinha que fica bem no nariz do carro, né? Então vai ser um carro muito interessante. Como eu falei para vocês, a gente vai tentar descobrir mais alguns detalhes a respeito dele e vou colocar aqui para vocês. A gente está muito ansioso para saber como esse carro se comporta no Rally. Aqui uma BMW da série 5. Aqui mais um Mustang, né? Falta de um, vão ter dois Mustangs aqui nessa prova, né? Fastback também. Esse com a mecânica 289, pelo menos é o que aparece aqui no pezinho do paralama. Aquele primeiro que nós vimos era uma mecânica 302, que é a mesma mecânica que equipa os Maverick V8 e os Galaxy aqui no Brasil. Os últimos Galaxy produzidos no Brasil. Carbon Guia TC. Que se assemelha muito aos Porsche 911, né? A silhueta dele lembra muito os Porsche 911. Uma caminhonete C10. E um Diplomata. Aqui uma outra caminhonete Chevrolet, mais antiga, provavelmente essa deve ser uma C14, alguma coisa assim, já bem customizada, com dois carros mais atuais, né? Normalmente o Rally ele prevê a participação de carros com mais de 30 anos, mas essa Maré provavelmente ela está aí em função de ser turbo, alguma coisa assim, ela entra como um carro especial. E aqui o carro mais legal do Rally é a nossa famosa Belina, né? Belina Rota do Asfalto. Agora nesse Rally a gente está participando pela primeira vez com o patrocínio da Sabó, além dos outros patrocinadores, né? Que é a Gauss, a IMA, e a MTE Thompson. Mercedona, provavelmente 280S. Aqui é um Mustang mais atual, né? Mas já na casa, os primeiros importados aí já estão chegando na casa dos 30 anos, né? Então oficialmente já são considerados como antigos. Alfa 164. A presença da marca Alfa Romeo aqui, ela é muito frequente aqui no Rally, né? Como aconteceu nas outras edições. Aqui uma Quantum quadrada, daquelas mais antigas. E mais um Alfa Romeo, agora 155. Um carro que teve uma participação muito bacana na DTM alemã. Para quem quiser pesquisar a respeito dele, aí vai encontrar uma história muito interessante, né? A DTM ela é correspondente à nossa Stock Car aqui no Brasil, e a maioria dos carros eram, obviamente, de origem alemã. E tem uma história muito interessante aí da Alfa Romeo, né, que acabou quebrando esse conceito, escrevendo uma Alfa 155.
E essa daqui com a mecânica V6. Existem as 4 cilindros e as 6 cilindros. Essas 6 cilindros utilizam a mesma mecânica do Alfa 164. Aqui é uma Mercedes mais nova, uma Série C 280, aliás, Série C não, se falar Série C, série é coisa de BMW, essa é uma classe C. Os mercedeiros se ofendem se a gente fala série. Aqui um Volvo conversível, né? Uma marca muito reconhecida pela sua robustez, resistência e também uma marca muito presente em ralis europeus. BMW, deixa eu só ver o modelo aqui. Ela é uma série 3. Uma 328, um adesivozinho da pista de Nürburgring ali no cantinho, né? Que é uma das pistas mais famosas aí do circuito europeu, do circuito alemão, exatamente. Mais um Opala, dessa vez um sedã. Um Diplomata. E aqui mais uma Mercedes também. Classe C. E aqui pela primeira vez nós estamos vendo um Citroën escrito no Rally. Esse daqui é um Xara VTS, que é uma versão esportiva, né? Marca também sempre muito presente nos ralis europeus. É a primeira vez que a gente vê um aqui no Rally Clássico São Paulo. Aqui um Camaro, também lindo, maravilhoso, provavelmente 1976, que é a placa preta normalmente é correspondente ao ano. E uma Mercedes SEC, uma Mercedes esportiva maravilhosa também, né? Um sedã esportivo dos anos 80. E olha só, uma Kombi com cara de ter sido uma das últimas, né? Ainda uma série modelo bem novo ainda. Mas Kombi é Kombi, provavelmente ela está inscrita na categoria especiais. Aqui um Lancer, né, com cara de Evo, provavelmente né, um capô com as saídas de ar, está bem equipado, com freio Brembo, carro esportivo maravilhoso. E aqui nós temos um Santana quadrado. A lista é longa, viu, pessoal? E um Jeep Wrangler. Também muito difícil a gente ver carros off-road aqui no Rally. É um dos primeiros que nós vemos. Na verdade, da última vez também participou um Unimog, né? Unimog, não é a primeira vez, não. Na primeira etapa tinha um Unimog. Charger RT. Esse Opala, já conhecido do Rally também, um Opala 1969. Ele faz parte do primeiro ano do Opala, muito bem classificado, por sinal, no último Rally que nós participamos, lá na cidade de Dourado. E uma BMW E30, e ainda por cima uma perua ainda, versão perua. Nossa, muito difícil ver um carro desse. Acho que vale até a pena a gente mostrar um pouco melhor a traseira dela, né? Muito raro de ver a versão peru aqui no Brasil da E30. Coisa que não acontece na Europa, né? Os europeus adoram os perus. O brasileiro, ele trocou pelas SUVs. Não que na Europa não tenha acontecido isso, mas é muito mais comum nós vemos perus na Europa do que no Brasil até.
Aqui uma Mercedes SL dos anos 90. Bom dia, bom dia. Bom dia. Fusquinha, não pode faltar. Vamos dar uma olhada ali em cima? Vamos. Aqui um Cadete conversível. Esse carro ele tinha uma história muito interessante. Tem, né, aqui no Brasil. Ele era preparado aí de uma forma que ele ia para a Alemanha, né? A GM mandava a carroceria dos Cadetes GS para a Alemanha, onde lá ele era cortado a capota. E muito interessante é que a capota é da marca Bertone, do estúdio Bertone. É uma característica muito interessante desse carro. Isso fazia com que esse Cadete custasse bem mais do que o já bem caro Cadete GSI na versão normal. É um carro que realmente para poucos. E ainda mais que isso tudo aconteceu ali nos anos 90. Né? Do mesmo jeito? Aqui um Ford Cobra, né? Feita pela Glasspack, uma empresa nacional, uma empresa brasileira que fazia uma réplica muito bem construída do Glasspack. Esse carro também é equipado com a mecânica Ford V8 302. E aqui mais um francês, agora um Peugeot novo. Mais uma BMW. Essa dessa vez uma E36. Uma outra Alfa 156. Valeu, abraço. E uma BMW Compact. Essa é uma Compact. Agora mais um carro, mais um off-road escrito aí, né? Dessa vez um Land Rover Defender. Ele é um... Só passa a cera nele. Esse é um 80. Esse 80 ele corresponde à distância entre eixos, né, de 80 polegadas. Por isso o Land Rover 80. Já o 110 tem 110 polegadas, que é aquele mais longo, 130, 130 polegadas e assim sucessivamente. Aqui uma Alfa Spider, que utiliza a mesma mecânica da Alfa 164, só que na versão Super. E uma BMW gigantesca. Essa daqui é uma M5. Também provavelmente na categoria especiais. Pessoal, dá só uma olhada no tamanho do disco de freio desse carro. Ele deve ser mais ou menos o tamanho da roda da Belina. Gigantesco. Esse carro recentemente a gente viu na internet esses discos serem substituídos, aí, os 4 substituídos por quase 200 mil reais, é isso? Quase 200 mil reais o preço das peças, os 4 discos. Aqui um Focus, Alfa 164 V6. E uma BMW CLK 200. Quem tinha uma CLK é uma Mercedes CLK 200. Quem tinha uma Mercedes dessa era a apresentadora Hebe Camargo. Aliás, uma delas, né? Ela tinha várias Mercedes. Era uma apresentadora famosa pela coleção de Mercedes que ela tinha. Aqui uma 350 SL, uma nova Mercedes, mais antiga, da década de 70. E um Honda Civic de 6ª geração. Não sei se esse carro vai participar, não tem adesivo nenhum ainda, mas ele é X500. Esse é provavelmente ano 1975 ou 76. Esse carro já usa a mecânica 302. Um Volkswagen Polo Cabriolet. Uma Brasília, do lado de uma Puminha.
carros totalmente diferentes, mas que usam a mesma mecânica. Aliás, é uma série de carros com a mecânica Volkswagen AA. Aqui um Fusca conversível, muito bonito, pintura novinha. E um outro, provavelmente ano 1968. Olha o carro do lote. Quem falou desse carro? Aqui um Porsche Spyder, provavelmente um Chamonix, que foi uma marca que produziu aqui essa réplica Porsche. Esse era o carro é o modelo que o James Dean, né, aquele ator nos anos 50, sofreu um acidente e morreu num carro dele. Golzinho. E um Tigra, já caracterizado de Opel, né? O símbolo raiozinho da Opel aqui nas rodas, no capô. Fiat 500. E um Fusquinha, bem natural ainda, né? Na verdade, ele está mais até envelhecido, né? Um outro Fusquinha com cor de 1968, mas com faróis mais novos. E outro Fusquinha azul. Um Honda Civic Hatch. Quinta geração. E mais um 500. Esse já é Abarth, esse carro? Ou não? Não é. Esta é uma versão esportiva. Mais um 500. Mercedes SL. Gurgel, né? Nacional Gurgel, BR800 não, quarto, já não lembro o modelo. X12, Gurgel X12, meio Jeep, meio Bug. E aqui um MP Laffer. Passat num verde muito bonito essa cor. E um Gol GT 1.8. Mais um Fusquinha conversível. A cor é de 1969, provavelmente deve ser o ano, que é a placa. E um Fiat 147, que já participou de algumas edições junto com a gente. Bem caracterizado em rally, é um Fiat 79. Um Chevette Tubarão. Gasolina, movidos pela música. Fusquinha da década de 70. E o Gol quadrado. Corsa das primeiras versões, ele talvez seja até do 94, 95. Esse carro é nos primeiros Corsa. Porsche 944. Esse carro é muito diferente, vamos dar uma volta um pouco mais completa nele. É um Porsche que sai da caixinha, né? A gente fala em Porsche, imediatamente a gente lembra do 911, ou mesmo do 356, ou do Spyder. Já o 944 é um carro completamente diferente daquela configuração tradicional da Porsche, né? Ele tem um motor dianteiro, né? Mantém a tração traseira, mas o motor dianteiro. Então é um Porsche muito diferente do tradicional. Muito difícil de ver aqui no Brasil. Uma Puma com uma cor amarela muito vibrante, né? Muito comum dos anos 70, né? Bem diferente dos preto e prata que nós vemos hoje, né? Os anos 70 era muito comum carro amarelo, vermelho. E um MG, um carro inglês.
finalizando aqui com a Mercedes SL dos anos 90. Então é isso aí, pessoal. E fechando mais uma vez aí com a nossa Belina Rota do Asfalto. Agora é o momento que a gente vai estar dando uma olhada mais detalhadamente na planilha, né? Trabalho muito grande aí do Rafael, né? Que vai fazer a navegação. E o momento da concentração, né? Então, pessoal, e de uma forma muito organizada, né? Os carros eles foram largando a cada minuto, então precisamente a cada minuto cada carro largava, né? Para que não houvessem ultrapassagens, né? Esse não é o objetivo do rally, e sim regularidade, né? E apesar de muita gente achar que regularidade não tem dificuldade, a nossa experiência, de forma especial nessa quarta etapa, ela mostrou que não é bem assim. Não que as outras etapas tenham sido fáceis, mas essa etapa nós julgamos aí que ela foi especialmente difícil, né? Esse foi um dos motivos da gente não gravar ao longo da prova. Fica praticamente impossível o Rafael navegando e eu pilotando aí a Belina, né? E simultaneamente a gente fazer vídeo. Realmente isso aí não dá, porque exige, pessoal, que a gente fique 100% do tempo concentrado no caminho, concentrado no livro de bordo aqui, né? Que nós recebemos, né? Exclusivo para essa prova, né? Onde tem todas as manobras, todas as entradas, né? Então, realmente não dá para a gente fazer vídeo ao longo do trajeto. Nós estivemos na região aí da cidade de São Roque, Mairink, região, né? E esse relevo, né? Ele apesar de ser muito bonito para o turista fazer, mas para um rally ele foi desafiador, né? Por quê, né? Todas as estradas que nós pegamos, ou pelo menos a maioria delas, tinha muito quebra-mola, muito tráfego de caminhões, né, ônibus, né, veículos comerciais, né? Então tudo isso daí é muito difícil para um rally, onde você tem o tempo certinho para passar, né? Além do que houve momentos aí que a gente entrou em perímetros urbanos. Então, apesar de serem áreas que eles chamam de deslocamento, onde a gente não é cronometrado, mas ainda assim a gente tem um tempo pré-estipulado para poder passar, né? Então esses perímetros urbanos que nós passamos, né, bem no centro dessas cidades, ele é um perímetro que eles chamam de deslocamento. O que é o perímetro de deslocamento? É um período que ele não é cronometrado, porém nós temos um determinado tempo para poder fazer essa travessia. Ele tem uma certa folga, né, mas também não pode ser exagerado, ou seja, se você pega um caminhão, ou deu a falta de sorte de pegar 3, 4 faróis fechados, né? Então isso aí acaba comprometendo o nosso tempo, e aí nós entramos naquele momento que eles chamam de cronometrados, onde a gente tem que ser o mais preciso possível. Então, pessoal, nós podemos dizer que nós pegamos 3 estradas conhecidas e principais, que foi a rodovia Castelo Branco, um trecho, a Estrada do Vinho, muito conhecida, e também a rodovia Raposo Tavares. Agora, nós não ficamos apenas nessas 3 rodovias. Então, havia momentos que a gente entrava em estradas menores, estradas onde tinham propriedades rurais, porque isso que é o legal do rally, né? É tornar ele mais desafiador. Então, pegar estradas secundárias, além das estradas principais. A primeira parada, pessoal, que nós fizemos, né, foi na Vinícola Góis. Isso se aproximou no horário do almoço, mais adequado a gente chamar de horário de lanche, né? Porque é muito difícil você fazer uma refeição completa em menos de 1 hora, que foi o tempo que nós tivemos lá, né? Então, normalmente a gente leva um lanche, faz um lanche rapidamente, porque às vezes a gente quer conversar com um competidor, com um colega e tal, né? Isso acaba tomando um pouco de tempo, o que torna meio inadequado você fazer aquela refeição completa, que normalmente a gente faz em passeios. Então, nesse momento, né, nesse estacionamento, acaba se tornando um novo encontro de carros antigos, onde as pessoas que estavam lá na vinícola acabam passeando entre os carros, vendo os carros, né? Então essa é uma outra parte bacana do rally também, porque a gente não fica limitado a apenas um momento, né? Que foi o que aconteceu lá na partida, lá na largada na escola da Polícia Militar. E é o que nós notamos, pessoal, quando a gente chegou nesse primeiro ponto de parada na Vinícola Góis,
é que teve muitos carros dessa vez que tiveram problemas ao longo desse primeiro trecho, aí, nesse primeiro trajeto. Então, houve pane seca, houve de fato quebras mecânicas, né? Então a gente notou muito isso aí, muito mais do que nas etapas anteriores. Já o nosso carro, apesar de todas essas dificuldades que na verdade todos nós encontramos, né? Lombadas, tráfego, subidas, descidas, a Belina chegou muito bem nesse primeiro trecho, né? Então pelo menos com o carro realmente nós não tivemos nenhum tipo de preocupação. A partir daí, pessoal, a gente começou a enfrentar o segundo trecho do rally. E aí o que aconteceu? Mais lombadas, mais curvas, mais subidas, mais descidas, né? Então nesse momento aí que a gente percebeu que a Belina, não só a Belina, mas todos os carros sofreram um pouco mais, né, do que as etapas anteriores. Então é desgaste de suspensão, desgastes de freio. Com certeza a próxima viagem que a gente for fazer com a Belina, a gente vai ter que verificar tudo isso outra vez, né? Imaginamos aí que principalmente os freios sofreram bastante, porque não é aquela tocada normal que a gente faz num passeio, onde você vê uma lombada lá na frente e você já vai reduzindo, vai chegando devagar. Então no rally não é bem assim que acontece. Então a gente tem que acelerar até manter a velocidade uniforme até aquele último momento, até poder chegar bem pertinho da lombada. Então com isso aí você tem que solicitar mais do freio e depois dar aquela acelerada, depois que passou pela lombada, aquela acelerada um pouco mais forte para que você chegue o mais rápido possível daquela velocidade que foi pré-determinada naquele trecho. Então é nesse momento que você solicita mais do carro e que nós podemos ter, por exemplo, um superaquecimento, né? Então, mais uma vez, foi muito providencial a instalação do eletroventilador que nós fizemos na Belina, né? E a gente percebe que naquela hora que a temperatura sobe um pouquinho mais, aí nós acionávamos aí aquele ventilador reserva, né? Então a temperatura se manteve sob controle aí em toda a prova. Essa última etapa, ela previa a nossa chegada, que era exatamente o final do rally, num complexo que está sendo, na verdade, está em construção ainda ali na Estrada do Vinho, chamado Dream Old Car Museum, que vai se tornar um museu de carros antigos. Ele não está totalmente pronto, mas nós tivemos a honra, né, de ser provavelmente uma das primeiras pessoas a conhecer esse complexo aí, e o que torna essa região ainda mais interessante da gente estar conhecendo. Então, pessoal, e para finalizar, nós temos uma notícia muito bacana aí para dar para vocês, que é a respeito da nossa classificação no campeonato de regularidade. Nós conseguimos melhorar a nossa posição, nós estávamos em 7º lugar na categoria Clássicos, entre 36 concorrentes, né, que competem na mesma categoria. Nós melhoramos uma posição e hoje nós estamos em 6º colocado na categoria Clássicos. E aí, pessoal, finalizada a premiação, fizemos o caminho de volta, pegamos a rodovia Raposo Tavares, né, e mais uma vez estacionamos aí a Belina na nossa garagem, intacta, porém, né, com aquilo que eu já falei para vocês, né, sujeita a uma nova revisão. Então a gente vai ter que levantar o carro outra vez, verificar como é que está a suspensão, que sofreu bastante nessa etapa, verificar freios principalmente, né? E o principal disso tudo, pessoal, é que nós concluímos aí as 4 etapas do rally de regularidade que a gente havia programado aí no nosso projeto Belina 4x4. Agora nós vamos dar sequência aos encontros de carros antigos, né? Onde a gente deve concluir pelo menos 4 etapas também, né? Fechando aí o nosso ciclo da Belina 4x4. 4 encontros e 4 etapas de rally. Então é isso, pessoal, só relembrando aí, não deixem de visitar o nosso novo site, rotadoasfalto.com. Então é isso aí, pessoal. Fiquem com a gente, compartilhem aí com os amigos. Quem não se inscreveu aí no canal, por favor, se inscreva. E logo mais aí a gente vai trazer novidades aí para vocês aí, como sempre.